Já faz 20 anos que eu utilizo essas técnicas e os meus faixas pretas utilizam e ganham 3 vezes mais. Para você aumentar suas vendas de colchões, você tem que usar essas 7 técnicas. Para você aumentar suas vendas de colchão, você tem que usar a técnica do nojo, você tem que usar a técnica do Cirrus Plus, você tem que usar a técnica do checkmate, você tem que usar esse conjunto de procedimentos ao teu favor. Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 129. Isso significa que eu já estou há 129 semanas consecutivamente ajudando vendedores de colchões a aumentarem as suas vendas em 3 vezes mais sem travar no fechamento. Meu nome é Luciano Persinotto e o tema de hoje é 7 técnicas de fechamento para você aumentar 3 vezes mais as suas vendas de colchões. Papel e caneta na mão do fechamento. Quando o cliente disser que vai pensar, quando ele achar que está caro, quando ele disser que não tem limite no cartão, quando ele disser para você que na internet é mais barato, você vai ter técnica. Luciano, o que é técnica? Primeiro, a palavra técnica, ela significa no dicionário um conjunto de procedimentos ligado a uma arte ou uma ciência. Olha só, o que é técnica? É um conjunto de procedimentos ligado a uma arte ou uma ciência. Significa que venda também é arte e também é ciência. Melhor dizendo, técnica é a forma de fazer. Estratégia é o jeito de fazer. Então vou te dar aqui algumas formas de você fazer quando o cliente disser para você que, por exemplo, eu vi na internet custa mais barato. Você tem que saber o que você tem que dizer, você tem que ter uma técnica, você tem que ter um conjunto de procedimentos para você contra-argumentar, porque significa que quando ele disse isso, na internet eu vi mais barato, porque todas essas técnicas que eu vou te passar aqui hoje, eu vou levar do ponto de vista de que você passou por todas as etapas, que você qualificou o cliente, que você fez uma boa apresentação, que você fez um bom quebra-gelo e você chegou na etapa do fechamento. É a 5ª etapa da venda, o fechamento de uma venda. Então eu vou supor que você passou todas as etapas e você foi para o fechamento. Então, bora lá para a primeira técnica? Vamos? Vamos lá. Luciano, antes de mais nada, o que vendas é? Vendas é relacionamento, pessoal. Para a gente chegar no fechamento, você tem que ter feito um bom relacionamento com o seu cliente. É um relacionamento. Quanto mais você promete para o seu cliente, mais você tem que provar que o seu colchão funciona. Quanto menos você promete, também você precisa mostrar mais. Você precisa provar mais que o seu colchão realmente funciona. O quinto passo de uma venda é o fechamento. Todo vendedor de colchão, na verdade, que não sabe fechar uma venda, Poxa, Luciano, como assim não sabe fechar uma venda? Você pode se perguntar, como não saber fechar uma venda? Sim. Como que é isso? Sabe quando acaba a apresentação? Acabou a apresentação e o vendedor ainda continua oferecendo. Isso é não saber fechar a venda. Acabou a apresentação, acabou as 4 etapas e ele continua oferecendo. O senhor prefere o branco, o senhor prefere o preto, o senhor prefere o colchão vermelho? Qual que o senhor prefere? O cliente, ele já entendeu tudo. O cliente já entendeu tudo, mas o vendedor continua oferecendo. Eu chamo isso de vendedor chapolim. Quem poderá me ajudar? Ele fica repetindo, quem poderá me ajudar? Quem poderá me ajudar? Vendedor chapolim, ele não entende que o cliente já entendeu. E é a hora do fechamento. E na hora do fechamento, o vendedor chapolim ainda continua oferecendo. Oferecendo. Qual modelo o senhor quer?
O senhor quer de espuma, o senhor quer de mola, o senhor quer... Já terminou. A hora do fechamento, a hora de ação. Fechamento de uma venda de colchão é arte. É arte. Como assim, Luciano? É hora de você estalar os dedos e detectar o ponto, o time da venda. Você precisa detectar a hora de fechar, a hora de ação. Não tem mais, tem hora que tem que parar de oferecer e ir para ação. Dar um estalo de dedo, detectar o time e ir para ação. O que é ir para ação, Luciano? Pedir a venda. O que é pedir a venda? Preencher o pedido sem medo. Preencher o pedido sem medo. É assim que tem que fazer. O vendedor faixa preta não tem medo. E às vezes a gente tem medo de ser quente demais em uma apresentação, e por ter medo de ser quente demais, você acaba sendo frio. E vendedor frio ninguém gosta. Macarrão se come quente. O ferro só cola quando está quente. Então venda é arte, venda é emoção, venda é quente. Você tem que ser quente na venda. Não pode ser morno. É quente, é ação. Chegou no momento do fechamento, passou por todas as etapas. É no fechamento? Atenção mais ligada. E vamos agora para técnicas de fechamento de venda. Vamos lá. Luciano, o que fazer quando o cliente diz que na internet está mais barato? O que fazer quando o cliente diz que o colchão na internet está mais barato? Eu vi que na internet está mais barato. Primeiro, nunca fale mal do seu concorrente. Nunca. Nunca fale mal do seu concorrente, mas deixe o seu cliente perceber que o seu colchão é melhor. Isso você tem que fazer. Você diz assim para ele, olha, seu João, olha o que você tem que fazer quando o cliente disser para você que na internet o colchão está mais barato. Você vai falar assim para ele, olha, seu João, da internet, eu não sei de onde vem o colchão da internet. Eu não sei de onde vem. Eu não sei de onde vai vir esse colchão que o senhor viu na internet. Confesso para o senhor que eu não sei. Agora, o que eu estou lhe oferecendo, esse colchão que eu estou lhe oferecendo, eu tenho no meu estoque. Eu sei a procedência da fábrica. Eu sei que a fábrica tem laudos, tem metro, passou por todas as certificações, porque hoje o colchão é considerado um artigo de saúde. Então eu garanto também que a entrega até tal dia será entregue para o senhor. Eu garanto para o senhor todas as tecnologias, se for um colchão tecnológico, elas estão aqui dentro. Se não for um colchão tecnológico, eu garanto para o senhor que a espuma que tem esse colchão ou as molas são das melhores e foram testadas e qualificadas. Porque eu sei a procedência da fábrica. Agora, da internet, eu não sei de onde vem. A gente não sabe de onde vai vir da internet. Agora, de qual empresa que é da internet? De qual marca que é a internet? A gente precisa analisar. O senhor vale a pena arriscar mesmo? O senhor acha que vale a pena arriscar comprar da internet? Vamos pensar junto aqui. Percebeu, pessoal? Você não está falando mal do concorrente, mas você está fazendo o cliente pensar que pode ocorrer um desconforto ou pode acontecer algo desagradável se ele comprar da internet mais barato. Você vai fazer ele pensar. Você vai fazer ele pensar que pode ocorrer algo desagradável. E pode mesmo. E na hora do fechamento, você vai falar o seguinte, se o cliente falar assim, olha só, na loja também eu vi mais barato na loja tal. Eu vi um colchão mais barato na loja tal. Você vai falar assim para ele, seu João, vamos aqui, se o seu filho estiver doente e tiver 2 médicos, um médico que cobra R$ 29,90 a consulta, outro que custa R$ 250 a consulta, qual que o senhor daria mais valor? No de 250. Tá vendo, seu João? Não dá para combinar o barato com o bom. Bom e barato não combina. Não tem valor aquilo que é barato. Eu pergunto ao senhor, o senhor quer resultado ou o senhor quer preço?
Porque o meu colchão vai dar resultado na vida do senhor. Agora, da internet eu não sei de onde vem. O meu eu garanto para o senhor. O que você vai fazer com que ele faça? Essa técnica chama pulga atrás da orelha. Você está usando a técnica pulga atrás da orelha. Você está deixando uma pulga atrás da orelha do cliente. Você diz para ele assim, olha, seu João, normalmente um colchão muito mais barato pode ser que não seja bom. Normalmente um colchão que seja muito mais barato pode ser que não seja bom. Porque o bom e barato, seu João, não combina. E você reforça de novo, o senhor concorda comigo? O senhor iria tratar o seu filho num médico que cobra R$ 29,90 ou num médico que cobra 250 a consulta? O senhor vai dar muito mais valor no que cobra mais caro, é o seu filho. Então, qual o senhor vai dar mais valor? No colchão mais barato da internet? No colchão mais barato daquela loja? Porque normalmente os colchões mais baratos, eles não são bons. Não dá para ter qualidade e preço barato. Não combina. Você está usando a técnica pulga atrás da orelha. Você está deixando uma pulga atrás da orelha dele. Você não está falando mal do seu concorrente. Você não está falando mal de ninguém. Você está fazendo o cliente pensar que pode ocorrer algo desagradável se ele comprar da internet. Olha como essa técnica é boa. Olha como essa técnica é maravilhosa. Você vai reforçar e perguntar para ele, seu João, vale a pena o senhor correr o risco mesmo comprando pela internet? Você percebe, pessoal? Vocês percebem que isso é uma pulga atrás da orelha? Isso é uma pulga atrás da orelha. Nessa técnica você faz o cliente pensar. Puxa, realmente, hein? Da internet eu não tinha pensado nisso. E a gente tá, qual é a nossa missão? A nossa missão, e é verdade, o mais barato nunca será bom, mas você tem que usar isso com técnica, conjunto de procedimentos. Eu te dei aqui um conjunto de procedimentos. Você pode falar assim para ele também, aliás, quem compra da internet um colchão, seu João, está comprando expectativa. Está comprando expectativa. Então, já fica a primeira técnica para você utilizar, para você aumentar as suas vendas de colchão. Técnica pulga atrás da orelha. Faça o cliente pensar que vai ocorrer algo desagradável com ele se ele comprar o mais barato da internet. Com essa técnica pulga atrás da orelha, você faz ele pensar e você valoriza o seu colchão. Você mostra para ele que o seu tem mais valor com a analogia do médico, do filho. Você envolve o cliente, você envolve a família do cliente dentro da técnica pulga atrás da orelha. Você colocou o filho dele dentro, você colocou ele, que ele pode fazer um mau negócio comprando na internet, pode não entregar, você não está dizendo que não vão entregar, mas da onde vai vir? Quem vai entregar? Da onde essa empresa da internet, seu João? O meu não. O senhor está me vendo aqui, eu sou uma pessoa. O senhor está me vendo aqui. Eu sou responsável. Eu vou entregar, eu tenho no meu estoque. Até tal dia eu entrego. A fábrica é de procedência boa. Então você está ali deixando a pulga atrás da orelha, usando a técnica pulga atrás da orelha, para vender quando ele disser para você que na internet está mais barato, utilize a técnica pulga atrás da orelha. Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos falar, Luciano, o que fazer agora quando o cliente disser para você que vai pensar? O que fazer? Ou o que falar para o cliente quando ele disser, eu vou pensar? O que você vai dizer para ele? Porque o erro dos vendedores de colchão, existe um erro dos vendedores de colchão que diz o seguinte, quando o cliente ele fala assim, vou pensar, tem algum erro de algum vendedor que eles falam o seguinte, aproveita, leva, poxa, eu dou um descontinho pro senhor, pode parcelar até 12 vezes. Gente, quando o cliente diz que vai pensar,
Nada disso interessa. Quando o cliente diz que vai pensar, significa que ele tem alguma dúvida. Significa que ele tem ainda alguma dúvida. Ele não está claro para ele ainda. Ele tem alguma dúvida e ele não disse para você. E o erro é o vendedor ficar falando, aproveita, leva, parcela em 12 vezes, eu dou um descontinho. Nada disso está interessando para o seu cliente. Não está nem entrando na mente dele. Então o que você tem que fazer? Vamos lá. Quando o cliente disser para você que vai pensar, é porque ele tem alguma dúvida. É porque ele tem uma objeção oculta. Ele tem uma dúvida, uma objeção oculta. E com essa técnica, você vai descobrir qual é a objeção oculta do cliente. Porque ele disse que vai pensar. Poxa, se ele disse que vai pensar é porque ele tem uma dúvida. Qual é a dúvida? É uma objeção oculta. Então vamos usar uma técnica, um conjunto de procedimentos, para quê? Para descobrir qual é a objeção oculta, para identificar qual é a objeção oculta na hora do fechamento. Você vai dizer assim, nesse momento que ele falar que vai pensar. Olha o que você vai falar quando o cliente disser para você que vai pensar na hora do fechamento. Olha, seu João, talvez o senhor ainda esteja com alguma dúvida. Eu até entendo. Essa dúvida pode ser o quê, seu João? É o preço? É o prazo de pagamento? É o prazo de entrega? É a cor? É de mola? É porque é de espuma? Seu João, seria algumas dessas dúvidas que o senhor tem? Seria. Porque se o senhor me falar qual é a dúvida real, eu posso lhe ajudar ao senhor fazer essa compra e o senhor não perder tempo. Gente, é jogo aberto. É jogo aberto. Se o senhor me falar, é preço, é o prazo, é parcelamento, é a cor, é porque é branco, é porque é vermelho, é porque é a marca. Seu João, se o senhor me falar, eu posso lhe ajudar a fazer a melhor compra. É isso que você tem que dizer para ele. Se o senhor me falar, eu posso te ajudar a fazer a melhor compra. E o senhor não perder tempo. Aí o que você vai fazer? Você vai arrancar a real objeção dele. Não, é porque a parcela para mim eu não posso pagar agora, nesse mês. Ele vai soltar para você. Então, com essa técnica, você descobre a objeção oculta do cliente. Quando ele diz para você que vai pensar, é porque ele tem alguma dúvida. E você tem que usar essa técnica para descobrir qual é a dúvida oculta que ele ainda tem. Se é preço, se é prazo, se é parcelamento, se é a marca, enfim, se é a cor do colchão. E seja franco com o cliente. Ô, seu João, se o senhor me disser qual é realmente a dúvida do senhor, é alguma dessas? Porque se o senhor me disser, olha, você engancha. É alguma dessas? Porque se for, eu estou aqui para te ajudar a fazer o melhor negócio, a melhor compra do colchão. E aí o senhor não perde tempo. Conta para mim qual é. Devolve para ele a pergunta. Ele vai te falar a real objeção. Essa técnica é boa demais para você descobrir a real dúvida oculta do cliente. Quando ele diz que vai pensar, é porque ele tem uma dúvida oculta e não falou a verdade para você. Ok? Vamos para a próxima? Essa técnica aqui é para você usar quando você for oferecer um colchão de ticket alto. Quando você oferecer um colchão de ticket alto, você usa essa técnica que vai fazer com que o cliente compre e deseje o seu ticket alto. Como que é, Luciano? Antes de passar o preço do colchão para o cliente, do ticket alto, antes, você vai usar a técnica do diagnóstico. Ô, Luciano, como é que é essa técnica aí? Como que é essa técnica? Perdão, pessoal, essa técnica aqui não é a técnica do ticket alto.
antes de passar o preço do colchão, depois vai ser a próxima do ticket alto, ok? Vamos lá. Você vai usar essa técnica antes de você falar o preço do seu colchão para o cliente. Qual é a técnica? A técnica do diagnóstico. Como que eu uso? Antes de falar o preço do seu colchão, você tem que usar essa técnica, ok? Vamos lá. O que é essa técnica do diagnóstico? É um levantamento das necessidades que o meu cliente tem. E como que eu descubro as reais necessidades com a técnica do diagnóstico? Fazendo perguntas. Porque o cliente vai falar assim para você: poxa, eu só queria saber o preço. Tem algum cliente que fala assim, não fala para você? Não, eu queria saber o preço. Eu entrei aqui na loja para saber o preço. Eu te chamei aqui para saber o preço. E aí você vai falar assim para ele: poxa, seu João, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor e depois eu falo o preço, tudo bem? Ele vai falar assim: o que você não entendeu? Eu quero saber o preço. Então você não pode falar dessa forma. Você vai usar a técnica do diagnóstico. Como que é a técnica do diagnóstico? Se o seu cliente perguntar o preço, ele vai falar: eu quero saber o preço. Ele quer saber o preço. E aí o que você tem que falar? Porque senão ele vai dizer para você: que parte que você não entendeu ainda que eu quero saber o preço, o vendedor de colchão? Então você vai fazer uma coisa que poucos vendedores de colchão faz. Poucos vendedores de colchões utilizam essa técnica do diagnóstico. Poucos vendedores de colchão, eles não fazem. O que, Luciano? O que é a técnica do diagnóstico? O que poucos vendedores de colchões fazem quando o cliente diz que só quer o preço? Conquistar o direito de fazer perguntas. Você primeiro precisa conquistar o direito de fazer perguntas para o seu cliente. Porque não é só você falar assim: não, o senhor quer saber o preço? Mas antes de falar o preço para o senhor, eu tenho que fazer algumas perguntas para o senhor. Não. Seu cliente vai dizer: o que você não entendeu ainda, moço? Eu só quero saber o preço. Aí você usa a técnica do diagnóstico. Conquistar o direito de fazer perguntas. Putz, como que eu conquisto, Luciano? Como que eu conquisto? Seu João, fica tranquilo. Eu tenho esses colchões que o senhor está procurando, que o senhor está me perguntando. Mas para não te passar um preço de modelo que não te interesse e fazer o senhor perder tempo, o que eu vou fazer com o senhor? Eu preciso fazer algumas perguntas para o senhor. Porque aí o senhor não perde tempo e eu não passo o preço de modelo errado para o senhor. Posso fazer algumas perguntinhas? Pronto, conquistou o direito de fazer perguntas. Tudo bem? Ele vai falar: não, tudo bem. Aí o que você faz? Começa a fazer as perguntas de ouro. Começa a fazer as perguntas de ouro. Quanto tempo tem o colchão dele na casa dele? Quanto tempo tem o seu colchão? 2 anos, 3 anos ou mais de 5 anos? Pergunta de ouro. O senhor tem dor na coluna ou dor nas pernas? Pergunta de ouro. O senhor tem pressão alta ou diabetes? Perguntas de ouro. Conquiste o direito primeiro, antes de falar o preço. Conquistar o quê? O direito de fazer perguntas. Se eu conquisto o direito de fazer perguntas, eu vou entender a real necessidade e eu vou saber oferecer o colchão ideal para esse nível de cliente, com perguntas. Depois das perguntas, o que você vai fazer? A apresentação do seu colchão, focando aonde? Nos benefícios. Você já sabe as necessidades dele, aí você pode fazer a apresentação focando nos benefícios para ele, antes de falar o preço, e aí o que vai acontecer? Assim fica muito mais fácil de você envolver o cliente de novo no negócio. Essa técnica, ela é maravilhosa. Ela é chamada técnica do diagnóstico. Ela deve ser usada antes de você falar o preço do colchão para o seu cliente. Quando o cliente perguntar o preço,
você usa essa técnica do diagnóstico. O que é a técnica? Conquistar o direito de fazer perguntas. Conquiste o direito de fazer perguntas. Seu João, eu sei que o senhor quer saber o preço, mas eu tenho vários modelos aqui. Para eu não te dar preço de modelo errado e nem fazer o senhor perder tempo, eu posso fazer algumas perguntas antes para o senhor? Olha que legal! Olha que gentileza! Ah, pode, tudo bem. Aí você conquistou o direito de fazer perguntas. Depois você faz a apresentação, foca no benefício, aí você vai oferecer o colchão ideal para ele e dizer o preço ideal. O que você fez? Envolveu o cliente na história, dentro da venda. Ok? Essa é a técnica do diagnóstico. Agora vamos para a técnica de passar o preço de colchão ticket alto. Técnica para passar o preço de colchão de ticket alto. Luciano, na hora de falar, por isso que eu não vendo ticket alto, eu tenho medo de falar o preço. Eu tenho medo de falar o preço, porque um valor desse é um medo de falar, tá bom, vou te dar a técnica. Por isso você tem que ter um ticket alto. O que é colchão de ticket alto, Luciano? Um colchão de ticket alto, no meu caso, é acima de 10 mil reais. Se você tem que denominar um colchão de ticket alto para você, que seja de 5, que seja de 4, que seja de 8, que seja de 10, você tem que denominar. Então vamos lá. Técnica para passar o preço do colchão de ticket alto. O que você tem que fazer? Primeiro, você não pode pronunciar o 1000. Como assim, Luciano? Sim, não pode pronunciar o 1000. Vamos dizer que o colchão custa 14.998, que é o preço do meu ticket alto aqui, que mais vende, que é o linha Emirates. Então você não pode dizer a palavra 1000. Primeiro lugar, não diga a palavra 1000. Esqueça do seu vocabulário a palavra 1000, ok? Na hora de falar o preço do ticket alto, esqueça a palavra 1000. Como que eu tenho que fazer, Luciano? Você pronuncia o número. Você pronuncia o número. Como que você tem que fazer então? Vamos lá. Seu João, o seu colchão ficou 14.998. 14.998. Gente, a neurociência estudou. Soa muito mais barato quando você tira a emoção dos números. O colchão de linha alta, o Emirates, o 7 estrelas, custa 14.998. Ponto. Luciano, como assim? Dá para eu arrumar mais? Dá. Você tem que banalizar o número. Você tem que banalizar o número do valor do ticket alto. Então, você pode falar assim também, seu colchão, esse colchão, você pode falar diferente também, esse colchão aqui, ó, ele ficou 14.998. 14.998. Esse colchão Emirates, linha alta, um colchão nobre, 7 estrelas, ficou 14.998. Tira a ênfase do número. Tira a emoção do número. Para quê? Soa mais barato. Que mais, Luciano? Por exemplo, porque se você dá ênfase no número, esse colchão 7 estrelas, esse colchão Emirates, esse colchão aqui, ticket alto, ele custa R$14.998, seu João. Você está dando ênfase. Não. Ele custa o valor de 14.998. É isso, seu João. 14.998. O tom tem que tirar a emoção dos números e tirar a ênfase do número. Ou seja, o senhor pode pagar parcelado ou à vista. Entende? Não demonstre que você está achando que o valor do colchão é caro. Não demonstre. E ainda, se surpreenda com o número quando você disser para o cliente: poxa, você está ali com a tabela na mão? Poxa, deixa eu ver aqui, seu João, você perguntou o valor, né, do ticket alto? Nossa,
Olha, esse colchão aqui, Emirates, puxa, achei até que fosse mais. A tabela tinha, achei que é coeficiente, né? Então ficou 14.998. Puxa, caramba, 14.998. Se surpreenda com o número. Para que, Luciano? Não demonstre que você acha o colchão caro. Falando dessa forma, você sabe passar o preço do ticket alto de forma correta, de forma certa, sem medo, tirando ênfase do número, tirando emoção do número do colchão ticket alto. Isso faz o quê? Isso aumenta as chances de você vender colchão ticket alto. E vendendo colchão ticket alto, você aumenta o seu lucro. Você aumenta o seu lucro. O tempo que você ia perder para vender 3 colchões de 5 mil cada um e um colchão de 15, você vendeu. Olha o lucro que você ganha. É uma dica simples. Tira a emoção dos números na venda do ticket alto. Na venda, quando você for passar o preço do ticket alto, tira a palavra 1000. Fale os números. Exemplo, 14.998. É simples. Tira a emoção. Essas dicas eu levei 20 anos para aprender que funciona. São 20 anos de aprendizado no campo de batalha para aprender que elas funcionam. Mas técnica é forma. Técnica é um conjunto de procedimentos que, se você fizer, você aumenta as suas vendas em 3 vezes mais. Todas essas técnicas que eu estou te dizendo, elas funcionam. Ok? Vamos lá. Vou passar agora a técnica checkmate. Opa! Essa técnica checkmate, ela tem 3 passos. Então presta bem atenção, que é uma técnica que ela é baseada em 3 passos. Ela é uma técnica denominada checkmate. Como que é? Porque, pessoal, na verdade, só existe 3 motivos para um cliente não comprar o seu colchão. 3 motivos. Eu estou falando aqui e eu estou supondo, quando eu estou usando a técnica do checkmate, que você já passou, já qualificou o seu cliente, já fez a técnica do diagnóstico, você já fez a técnica da pulga atrás da orelha, que você já fez uma apresentação encantadora, que você já fez um quebra-gelo encantador e você chegou no fechamento. Aí nós podemos usar a técnica do checkmate. Cada passo dessa técnica é uma abordagem que você vai usar. Cada passo dessa técnica é uma abordagem diferente que você vai usar. Presta bem atenção. Só existem 3 motivos para um cliente que chega até o fechamento não comprar o seu colchão. Como assim, Luciano? Se você fizer uma apresentação encantadora, se você fizer um bom quebra-gelo, se você fizer perguntas de ouro, só existem 3 motivos para o seu cliente não comprar. Primeira etapa dessa técnica do checkmate, ou o primeiro passo dessa técnica do checkmate, ou técnica do fechamento checkmate, é você começar relembrando as dores do seu cliente. Primeiro passo, relembrar as dores do seu cliente. Como assim? Seu João, o senhor, ficou claro para mim que o senhor tem dor na coluna, tem 3 hérnias de disco, tem 2 bicos de papagaio, tem um desvio na coluna, a sua esposa tem insônia, não dorme bem. Isso ficou claro para mim. É isso mesmo? É isso mesmo. E ficou claro para mim também que o senhor já me disse que toma diclofenaco, que o senhor toma remédio para anti-inflamatório para a coluna. É isso mesmo? Você está relembrando a dor do cliente. Por quê? Porque você já fez o diagnóstico lá atrás. Então essa técnica do checkmate é para você usar depois que você passar por essas etapas. O primeiro passo é você fazer isso, ok? Qual que é o primeiro passo? Relembrar as dores do cliente. Primeiro passo da técnica do checkmate.
Segundo passo da técnica do checkmate, qual é? Relembre os benefícios que o seu colchão vai proporcionar para o cliente. Ah, esse colchão aqui, seu João, vai alinhar a postura da coluna do senhor, vai dar uma noite de sono reparadora para o senhor e para sua esposa que tem o distúrbio do sono, vai fazer com que essa hérnia de disco ali, ó, a coluna vai ficar numa postura reta, fazendo com que os discos intervertebrais, se tiver uma postura correta, eles sejam hidratados à noite. Só um colchão nesse nível, só um colchão novo, ele tem essa qualidade de deixar uma coluna na posição reta, e deixando a posição reta da coluna, ela vai ser o quê? Reidratada à noite, fazendo com que o senhor sinta alívio de dores, para fazendo com que a senhora durma bem, fazendo com que vocês dois acordem no dia seguinte mais disposto e mais disposta. Você está relembrando os benefícios no segundo passo da técnica do checkmate. Então, segundo passo da técnica do checkmate, relembre os benefícios que o seu colchão vai fazer na vida do seu cliente. Terceiro e último passo é o checkmate em si. Terceiro e último passo é o checkmate em si. Eu vou te explicar o que é esse checkmate. Eu vou explicar para você. Vamos lá, seu João, vamos relembrar aqui juntos. Seu João, vamos relembrar aqui junto. Ficou claro para mim que quando eu cheguei na sua casa, ou quando o senhor entrou na minha loja, o seu problema é de coluna, o senhor tem o nervo ciático inflamado, de vez em quando o senhor sente formigamento na perna, a sua esposa, a Dona Maria, ficou claro para mim que ela tem insônia, que ela acorda muitas vezes à noite, e que ficou claro para mim que o senhor disse que o seu colchão tem mais de 5 anos. Também ficou claro para mim, seu João, a urgência da gente resolver esse problema. Ficou muito claro para mim a urgência da gente resolver logo esses problemas. Porque caso o senhor não resolva, o senhor sabe que é um ferrugem? O problema de coluna é igual a um ferrugem. Se não cuidar, se não tratar, aumenta. Então, se o senhor não resolver esse problema de coluna, ele vai progredir. Se a senhora não resolver esse problema da insônia, a senhora não vai ter uma qualidade de vida melhor. O sistema imunológico cai com 2 noites mal dormidas, segundo os médicos. Então ficou muito claro para mim que se a gente não resolver esses problemas, o problema vai aumentar. Percebe, pessoal, que eu estou dando uma recapitulação das dores do cliente? Percebe que eu estou relembrando fortemente as dores desse cliente novamente? Vocês percebem isso? E aí eu continuo no segundo passo a recapitular os benefícios. Eu vou recapitular de novo os benefícios. Então, seu João, lembrando que as dores que o senhor tem, elas são essas. E essas dores aí da coluna, essas dores ciáticas, essas dores reumáticas, ficou muito claro para mim. E o colchão que eu estou oferecendo para o senhor, o colchão ideal para o senhor, ficou muito claro para mim que o meu colchão, a minha marca, vai resolver esse problema de alinhamento de postura de coluna, que vai resolver e vai te dar uma noite de sono reparadora para sua esposa. Por quê? Porque um colchão torto, vencido, a pessoa fica se mexendo muito à noite. E aí não tem uma acomodação e um relaxamento do corpo. E um colchão novo, o senhor vai ter uma postura, um reposicionamento do corpo adequado no seu colchão novo, neste colchão que eu estou lhe oferecendo. Então esse colchão que eu estou lhe oferecendo vai resolver o problema da coluna do senhor, a insônia da senhora, essas noites mal dormidas e essas dores que o senhor traz. Fazendo o quê? Esse colchão vai trazer um alívio de dor. Sim, vai trazer um alinhamento da postura. E a senhora terá um sono reparador. Ou seja,
que eu fiz, pessoal? Eu relembrei o problema e relembrei os benefícios. No checkmate, na técnica do checkmate, eu relembrei as dores e os benefícios. Eu estou ali, relembrei dores e benefícios. Agora eu vou entrar na terceira e última etapa, ou no terceiro e último passo, que é o checkmate em si, que é o mate em si. Ok? E como que eu tenho que fazer, Luciano? Agora, aqui nesse momento, o que vai importar muito vai ser o meu tom de voz. A voz, ela tem 3 Vs: velocidade, volume e variação. Velocidade da voz, volume da voz e variação da voz. São 3 V. E você vai usar esses 3 V no checkmate, no terceiro passo da técnica checkmate. Como assim, Luciano? E além disso, você vai acrescentar a sua linguagem corporal, você vai mudar. Tom de voz e a linguagem corporal, fisiológica, fisionomia, você vai mudar. Luciano, o que é adequar o tom de voz? O que é adequar uma linguagem corporal? Eu não posso ter um tom de voz uniforme, sem variação. Por quê? Porque vou ser monotônico. Vai ter momentos que eu tenho que falar um pouco mais alto, vai ter momentos que eu tenho que falar com mais ênfase, vai ter momentos que eu tenho que tirar a emoção, vai ter momentos que eu tenho que ser mais simpático, ser mais agradável. Então eu preciso ter um tom de voz usando os 3 Vs: a velocidade, o volume e a variação. Como que eu faço isso? Eu começo com uma abordagem amistosa. O meu rosto tem que estar amistoso. Abordagem amistosa. Tom de voz simpático, agradável. Um tom de voz aberto. Um tom de voz que de repente até eu preciso alterar o meu tom da voz. Para quê? Para eu chamar essa atenção, como estou chamando de vocês agora. A minha linguagem corporal tem que ser simpática, para esse cliente gostar de mim. Para esse, não é muito sério na hora de falar preço. Poxa, seu João, esse cliente ele precisa entender que existe uma certa tensão nesse momento, mas amistoso. Uma tensão no momento do fechamento, do checkmate, do terceiro passo, mas amistoso. Como que é isso? Então a técnica do checkmate é: relembrei as necessidades do cliente, passo 1. Relembrei os benefícios, passo 2. Agora eu vou entrar na etapa do checkmate. Como? É quando eu olho para o cliente e falo assim para ele: então, seu João, ficou claro para mim que o senhor e a sua esposa, por exemplo, têm essas necessidades que eu relembrei, tem essas dores da coluna que o senhor me falou, tem o sono da Dona Maria que tem um distúrbio, que acorda muitas vezes à noite. E ficou claro para mim também que o colchão que eu estou oferecendo para o senhor vai resolver esses problemas, vai alinhar a postura da coluna, vai dar uma noite de sono reparadora, vai aliviar as dores, vai tirar a pressão da coluna, vai tirar a pressão dos discos. Ficou muito claro para mim. E basicamente, seu João, só tem 3 motivos para o senhor não comprar esse colchão de mim. Só tem 3 motivos. Primeiro motivo, seu João. Primeiro motivo é que o senhor não vai usar o colchão. E não é o caso. O senhor vai usar o colchão, é o móvel mais importante da casa. O senhor passa 1/3 da sua vida em cima do colchão. Então o motivo número 1 seria o senhor comprar um produto e não usar. O senhor comprar o colchão e não usar. Não é o caso. O senhor vai precisar dormir no colchão. E é o móvel que o senhor passa o maior tempo da sua vida dormindo em cima dele. Segundo motivo é o senhor não acreditar nas palavras que eu disse, no resultado que eu estou oferecendo, que esse colchão vai fazer na sua vida. E aí eu sou um profissional, eu sou um especialista de colchão e sou um especialista
no sono e um estudioso do corpo humano. E tudo que eu disse aqui é baseado em estudos, é baseado em treinamentos que eu tenho na minha empresa, que hoje o móvel mais importante da casa, o colchão, ele é considerado um artigo de saúde. Por isso que eu falei de coluna, por isso que eu falei de sono, por isso que eu falei de tudo isso. E eu sou um estudioso do corpo humano. Então, o segundo motivo é o senhor não acreditar em mim, no que eu estou dizendo que o colchão vai fazer de resultado. Eu acho também que esse não é o caso. E o terceiro motivo, seu João, é quando eu não falo com a pessoa que decide, que também eu tenho certeza que não é o caso. Eu vejo que vocês aqui são um casal que tem uma harmonia, que é um casal que tem uma sintonia maravilhosa, e eu acredito que vocês dois têm o poder de decisão. Então, seria o terceiro caso de eu falar com a pessoa que não decide, que não é, eu acho, eu acredito, o caso de vocês. Olha o que eu estou fazendo, pessoal. Olha o que eu estou fazendo. Então, seu João, aí eu volto à pergunta. Qual é o empecilho que te impede de o senhor ter o móvel mais importante da sua casa renovado? Qual é o empecilho que impede a senhora de ter um sono reparador? O senhor de ter um quarto com saúde respiratória melhor e ter uma saúde da sua coluna melhor? Qual é o empecilho? Percebem a cadência da minha voz? Percebem a adequação do tom da minha voz? Mudou. Ele tem que ser amistoso. Eu tenho que ser um amistoso simpático. Para quê? Para não ser invasivo. Para o cliente não ver que eu tenho o ego inflado, não ver que eu sou soberbo. Porque tem muito vendedor de colchão que na hora do fechamento é muito agressivo e não vai dar certo. O cliente percebe a sua fisionomia e isso não agrada a ele. Essa técnica, checkmate, é um conjunto de 3 passos, de procedimentos que ajuda você a aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. Ela é usada por poucos, por isso que poucos vendem muito. É por isso que os faixa preta vendem muito colchão, porque ele tem essas técnicas para utilizar no dia a dia, no campo de batalha. O meu rosto, na hora do fechamento, tem que estar suavizando a harmonia do momento. Eu tiro um pouco de peso da tensão do fechamento. Eu tiro um pouco de peso. Então, seu João, o que impede da gente fechar hoje esse colchão? Vamos resolver logo esse problema? Entende? Essa é a técnica checkmate, dividida em 3 passos, que aumenta as suas vendas em 3 vezes mais, utilizada no campo de batalha. Poucos têm, por isso que poucos ganham bem. Bora lá? Por que nós estamos... por que não a gente não utiliza essas técnicas? Conhecimento gera riqueza. Você não vende colchão, você vende conhecimento. O cliente não compra colchão, o cliente compra resultado. Mas ele compra você. Conjunto de procedimentos. Utilize essa técnica. Ela é muito bem utilizada pelos grandes vendedores de colchões, pelos faixas preta de verdade. Eles utilizam e eles conseguem velocidade, volume e variação da voz no momento do fechamento e fazer perguntas que não agridam o cliente na hora do fechamento. Não vai fechar por quê? Me chamou aqui por quê então? Por que entrou na minha loja? Já está brigando com o cliente. Não. No dia de hoje, no século que estamos vivendo, após Covid, o comportamento humano mudou. Não é empurroterapia. Você precisa fazer o cliente sentir desejo de comprar o seu colchão com você. Sentir vontade de estar ali na frente de um especialista de verdade, de uma especialista de verdade na venda de colchão. Algo que você falar de diferente para ele que nunca nenhum falou deste jeito e desta forma que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. Ninguém tem essas técnicas por aí. Vamos embora para a próxima? Então essa daí você anotou, a técnica do checkmate.
Bom, uma técnica muito utilizada também, que eu gosto muito de repetir ela, porque a repetição ela traz a excelência e poucos usam também, principalmente no momento agora de pós-Covid, né? Esse tempo todo aí, os clientes eles não sabem. O cliente fala assim para você, ah, mas colchão é tudo igual. Colchão é tudo igual, colchão é tudo igual. Eu quero comprar um colchão para dormir. Colchão não serve para dormir, colchão é só para dormir. Você vai usar a técnica do nojo, quando ele disser para você que colchão é tudo igual. Técnica do nojo. Qual é, Luciano? Seu João, colchão não é tudo igual. Por quê? Quanto tempo tem o seu colchão? 3 anos. 3 anos? O senhor sabia que depois de 2 anos, o peso do seu colchão, 10% do peso dele é de ácaros, é de bactérias, é de fungo? O senhor sabia? Posso dar uma olhadinha no seu colchão, se você estiver na casa dele? Olha lá, cheio de mancha. Os ácaros vêm pela janela. Entra quando o senhor abre a janela, o senhor não vê, é micro-organismo que cai aonde? Dentro do colchão. Colchão, por ser úmido, a gente tem o suor noturno. Algumas pessoas têm o suor noturno. E aí o que acontece? A gente solta pele. 24 horas depois a gente solta pele em cima da cama. Em 8 horas a gente solta muitas células da nossa pele que serve de alimento para o ácaro. E o ácaro é da família da aranha. E esse ácaro faz fezes. Essas fezes o senhor respira. E o senhor está respirando às vezes, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, acorda às vezes tossindo, acorda com o nariz congestionado, ou com coriza, ou espirrando. E o problema está no colchão, que está cheio de ácaro. Neste colchão novo, o senhor vai ter saúde respiratória. Então o colchão não é tudo igual. Se for um colchão tecnológico, que é o meu caso, tem um tecido especial, antimofo, tecido feito com fios de íons de prata, que o meu tem, que impede a passagem do Covid, que impede a passagem do ácaro. Seu João, o colchão não serve só para dormir. Um colchão também cuida da saúde respiratória. Então o colchão não é tudo igual e colchão não serve só para dormir. Quando você usa a técnica do nojo, ele fica com nojo do colchão dele. E se você mostrar o vídeo ainda de micro-organismos que tem dentro de um colchão, ele fica com nojo do colchão dele. E faz ele ter nojo do colchão. E se ele tiver nojo do colchão dele, isto te ajuda. É uma técnica que ajuda a você mostrar para ele que um colchão não serve só para dormir, que ajuda na respiração, que ajuda no pulmão, e que um colchão hoje é considerado um artigo médico. Técnica do nojo. Faça o cliente sentir nojo do colchão dele, mostrando que tem ácaro, que tem pó, que tem bactéria lá dentro do colchão dele, e que ele respira, e que o pulmão é uma máquina de respiração, é o segundo órgão mais importante. Coração primeiro, segundo pulmão. Só que o pulmão é o órgão mais frágil que o corpo humano tem. Mais frágil que o corpo humano tem. Por isso que uma doença de pulmão, por isso que o Covid matou tanta gente, por isso que um tumor no pulmão mata muito mais rápido por causa do cigarro, porque o pulmão é considerado um órgão muito frágil. Porque todo pó, toda impureza passa por ele. Toda pureza passa por ele. Agora imagina o senhor dormir, e se o cliente fumar então, gente, o cigarro, se o cliente fumar então, aí você, mais nojo ainda, mais nojo ainda. Utilize essas técnicas. E a última técnica, quando o cliente disser para você, eu não tenho limite no meu cartão, eu até compraria, mas eu não tenho limite. Tem muitos vendedores de colchão que cometem um erro gravíssimo. Qual é o erro, Luciano? Qual é o limite do senhor? Ah, meu limite é 3.000 e você está vendendo um colchão de 8. Ah, eu só tenho 3.000 no meu limite de cartão e se eu tivesse limite eu comprava. E o vendedor, Chapolin, ele comete esse erro. Qual é o erro? De não pedir o cartão, de não passar o cartão na máquina. O faixa preta na venda de colchão
só sabe se tem limite passando o cartão. Qual é a técnica que você tem que utilizar? O que você deve fazer quando o cliente disser para você que não tem limite no cartão? Você deve utilizar a técnica Cirrus ou Plus. Qual é essa técnica, Luciano? Você vai perguntar para o seu cliente assim, ele falou para você que não tem limite, você nem liga. Ele falou para você que o limite é 2.000, você nem liga. Utilize essa técnica. Pergunta para ele assim, seu João, eu entendo. O seu cartão, ele é Cirrus ou Plus? A maioria não sabe. Se você perguntar Master ou Visa, a maioria sabe. Cirrus ou Plus? Não sei. Porque se for Cirrus ou Plus, nós temos aqui uma opção que talvez libere um limite emergencial para o senhor. E eu tenho aqui também uma máquina, quem tiver a máquina da rede, tem um crediário. Até 36 vezes dá para passar, só para quem tem o Cirrus ou Plus. O senhor tem Cirrus ou Plus escrito atrás do seu cartão? Vai fazer ele pensar. Nunca ele ouviu essa palavra. Não sei. Pega lá para eu ver. É um jeito de você pedir o cartão. Faixa preta só sabe se tem limite com o cartão na mão. Um jeito de pedir cartão. Seu cartão é Cirrus ou Plus? Não sei. Pega lá para eu ver, por favor, seu João. Porque se for, a gente pode ver aqui se libera o emergencial para o senhor. Com um sorriso no rosto, harmônico. Aí ele vai lá dentro e pega. E dá na tua mão. Pegou o cartão na mão, maquininha. Quanto custa o colchão? 8.000? Pau! Passa 3. Digita aqui, vamos ver se passa 3. Pá! Filipeta saiu. 3.000. Falta 5. Vamos passar mais 2. Pum! Filipeta saiu. E se você passar mais 3 e sair? Como já aconteceu em vários casos. E se você passar na máquina da rede e fazer o crediário? E se você passar e sair? Por quê? Porque tem pessoas que o banco, as operadoras, elas liberam. Porque o cliente paga em dia, porque o cliente paga a fatura em dia, então ele tem uma certa ali, um limite emergencial que ele pode. Quantas vezes a gente... Ou então, você pode ir com esse cartão na mão, passou 3.000? Ah, Luciano, mas passou 3.000, vai ficar chato. Que chato o quê? Passou 3.000, você já prendeu a venda. Seu João, e tentou passar mais 2, não foi. Não foi mais, só passou 3.000. Liga na operadora, você está com o cartão na mão dele. Você está com o poder na mão. Pega o cartão. Seu João, vamos ligar aqui atrás no número? O senhor vai ligar lá agora e falar que o senhor está adquirindo um colchão para a sua saúde e o senhor precisa de mais 5.000 aqui para passar mais, que o colchão custa 8, o senhor já passou 3, falta mais 5. Pede para aumentar o limite do senhor. Vamos lá, vou ligar para o senhor aqui. Liga lá para ele. Dá na mão dele o celular. Deixa ele falar. Orienta ele. Faixa preta orienta o cliente. Faixa preta conduz o cliente. Faixa preta conduz ao fechamento. Faixa preta não tem dó de cliente. Faixa preta não é bonzinho. Faixa preta não acredita em cliente. Faixa preta usa técnicas, usa um conjunto de procedimentos que dá certo. Por isso que faixa preta ganha bem. Por isso que faixa preta ganha mais. Aumentou o limite. Vamos aumentar o limite. Aumentou. Deu certo. E se der certo? Ah, Luciano, mas se der errado? Eu pergunto, e se der certo? Se deu errado, quem pode emprestar um cartão para o senhor? Um filho ou uma filha do restante? Pronto, vamos buscar a solução. Nós estamos ali para buscar a solução. Técnica Cirrus ou Plus. Quando o cliente disser para você que não tem limite no cartão, você vai fazer isso com ele. O seu cartão é Cirrus ou Plus? Não sei. Pega lá para eu ver. Cartão está na sua mão, você está com o poder na mão. Passa na máquina, não passou tudo, liga na operadora, não deu certo a operadora, já prendeu uma parte da venda. Restante, filho, filha, tio, vizinho. Faixa. Ah, Luciano, mas eu não quero ser chato com o cliente. Você não vai ser chato, você vai ser profissional.
Só profissional usa técnica. Por quê? Porque o profissional, porque o faixa preta, o que ele faz? Ele acredita no processo, não no resultado. Ele acredita mais no processo, ele ama o processo. É igual uma pessoa que vai fazer academia. Ele tem que gostar da academia, ele tem que amar a academia para ir para a academia, senão não dá certo. Mesma coisa na venda de colchão, você tem que amar o processo, respeitar o processo. Respeite o processo. Já faz 20 anos que eu utilizo essas técnicas e os meus faixas pretas utilizam e ganham 3 vezes mais. Para você aumentar suas vendas de colchões, você tem que usar essas 7 técnicas. Para você aumentar suas vendas de colchão, você tem que usar a técnica do nojo. Você tem que usar a técnica do Cirrus Plus. Você tem que usar a técnica do checkmate. Você tem que usar esse conjunto de procedimentos ao teu favor. Só assim você aumenta as suas vendas de colchões. Ame o processo, não o colchão. Respeite o processo, não o resultado. Tá certo, pessoal? Vamos para frente, vamos para cima. Espero que essa semana vocês arrebentem. É semana de Dia das Mães, é semana de vender colchão, é semana de usar técnica, é semana de ser ousado, é semana de ir para cima. Porque não adianta nada fazer uma bela apresentação, um belo quebra-gelo, belas perguntas, mas na hora do fechamento, acreditar no cliente. Por quê? Porque o cliente é preguiçoso. O cliente, ele é procrastinador. Ele quer deixar para depois, ele quer deixar para depois, ele quer deixar para depois. E você não. Você está ali para vender. Então, se é para vender, precisa usar técnica. Porque venda é técnica, venda é arte, venda é emoção, mas é técnica também. Tem muito vendedor que vende sem técnica. Mas vender sem técnica vende para cliente que quer comprar. E você não pode vender só para quem quer comprar. Você tem que vender para o cliente que não sabe que precisa do seu colchão. Esse é o que te dá mais lucro. Esse é o que compra e que paga o que você pedir para ele. Com essas técnicas, você atrai o MSP, o cliente que não sabe que precisa do colchão. É esse que você tem que explorar mais. Com essas técnicas, você explora. Com essa técnica, você domina o fechamento da venda. Um fechamento faixa preta. Utilize essas técnicas. Até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Eu espero grandemente que vocês arrebentem essa semana de Dia das Mães, esse mês de maio, que vocês vão sem medo e utilizem, porque essas técnicas funcionam. Há 20 anos eu estudei, comprovei no campo de batalha que elas funcionam. E elas estão dentro do método faixa preta. Por isso que os meus alunos, eles têm essa metodologia, esse caminho a seguir, um passo a passo, um guia, um GPS completo. Até a próxima terça-feira. Tchau, fiquem com Deus. Boas vendas de colchões.